Anacleto observa o movimento estranho na casa. O vai e vem das pessoas. Os sussurros contidos. Ele encara Francesco, desconfiado. O que está acontecendo, Francesco? Francesco responde rápido, quase ríspido. Diz que não é nada demais. Apenas uma peste. Uma doença qualquer que anda fazendo muita gente fugir da cidade. Inês intervém, aflita. Ela diz que não é qualquer peste. É a peste bubônica. Conta que ouviu na padaria. Que a doença já chegou ali. Que há pessoas morrendo nas ruas. Francesco reage na hora. Nega com firmeza. Isso é bobagem. Não é verdade. Mas Inês insiste. Diz que é o que todos estão comentando. Anacleto franze a testa. Desconfia. Diz que, se estão falando tanto, alguma coisa há. Francesco tenta minimizar. Afirma que as mortes atribuídas à peste seriam apenas de sicilianos. Nesse momento, Paola aparece. Francesco se assusta ao vê-la de pé. Paola! Eu não aguentava mais ficar deitada. Inês entra em desespero. Lembra que Paola ainda está de resguardo. Que não pode se levantar assim. Paola, curiosa, pergunta sobre a tal peste. Francesco muda o tom. Fica suave. Tranquilizador. Diz que não é nada. Que ela não deve se preocupar. E a conduz de volta para dentro, tentando protegê-la. Ou esconder a verdade. Mais tarde, Anacleto comenta com Inês algo que não lhe sai da cabeça. Diz que ouviu Francesco afirmar que a peste só está matando os sicilianos. Inês fica assustada. Leva a mão ao peito. Anacleto lamenta. Teme pelo pior. Teme deixar a filha viúva. Na praça, Olavo reúne o povo. Pede silêncio. Inicia a oração da Ave Maria, em latim. Todos acompanham em coro. Vozes unidas. Olhos fechados. Como se a fé pudesse erguer um escudo invisível contra o mal. Enquanto a reza continua, Florinda sussurra para Leonora. Diz que só Deus pode salvar a senhora. Leonora concorda, mas a repreende. Manda que pare de falar, que continue rezando. Olavo segue conduzindo a oração. O grupo responde em uníssono. Insistente. Fervoroso. Como se repetir a prece pudesse afastar a peste. Em outro ponto da cidade, Augusto conversa com Rosana, Marco Antônio e Janete. Augusto afirma que é evidente que o governo está preocupado. Diz que, se não estivesse, não teria tomado medidas para conter a peste. Rosana comenta que gostaria de ter ido para a fazenda com o filho. Mas Marco Antônio acha exagero. Diz que não há motivo para tanto medo. Augusto concorda. Afirma que a pior coisa numa situação como essa é se deixar levar pelo pânico. Janete questiona. Pergunta se o doutor acha mesmo que a situação não é tão grave. Conta que leu os jornais no dia anterior. E ficou apavorada. Rosana lembra da notícia da morte de uma menina. Augusto confirma. Diz que em Santos morreram mais 6 ou 7 pessoas. Mas insiste. Nada disso justifica o pânico. Marco Antônio pergunta se o governo reconhece que todos estão lidando com a peste. Augusto responde que sim. Que está tomando todas as medidas cabíveis. E que isso está nos jornais. Ele comenta a morte da pequena Nicolina. Apenas 3 meses de vida. Filha de Chiara Ângelo. Moradora da Avenida Rangel Pestana. Rosana diz que leu a mesma notícia. Marco Antônio acrescenta que, depois da morte, começaram a distribuir criolina nas casas para desinfecção. Janete lembra que a criolina e o veneno para ratos já estavam sendo distribuídos antes. O medo continua se espalhando, mesmo quando todos tentam fingir que está tudo sob controle. Marco Antônio comenta, com ironia contida, que muitos laboratórios estão ganhando dinheiro com tudo aquilo. Augusto reage de imediato. Diz que, só nos últimos dias, quase 5.000 ratos foram mortos e incinerados. Cada um ao custo de R$1 para o poder público. Ele faz uma pausa. Olha para os presentes. Façam as contas, do quanto isso custou aos cofres do erário. Marco Antônio sorri de lado. Ironiza. O doutor já fala como um deputado. Rosana, cada vez mais angustiada, não consegue esconder o medo. Diz que quer ir para a fazenda do pai. Que precisa proteger o filho.
e que precisa saber como a mãe está. Na praça, Olavo continua conduzindo a oração. Entoa a Ave Maria em latim. A voz firme ecoa pelo espaço. Todos acompanham em uníssono. Pedem a intercessão de Santa Maria. Suplicam proteção. Misericórdia. A reza se repete. Uma vez. Outra. Criando um clima pesado de devoção e temor coletivo. O povo unido na fé. E no medo da peste que avança. Mais tarde, Mariana informa Leonora que o senhor Gomercindo está com ela. Leonora, aflita, pergunta: e como ela está? Está invocando a Deus? Mariana responde com voz baixa. Diz que ela está nas mãos de Deus. Exatamente como a própria Leonora havia dito antes. Angélica, em prantos, fala com o pai. Diz que a febre não cede. Gomercindo pede que ela se cale. Pede silêncio. Desesperada, Angélica chora ainda mais. Lembra que aquela mulher lhe deu o filho homem que ele sempre desejou. Questiona: por que ele não deixou que ela tivesse o filho em São Paulo? No hospital, Gomercindo responde, abatido. Diz que ela não quis. Que nunca aceitou essa ideia. Angélica, chorando, pergunta como a mãe está agora. O pai pede que ela não chore. Diz que não pode assustá-la. Angélica insiste, desesperada. Ela não vai morrer. Gomercindo afirma, tentando acreditar nas próprias palavras. Não, ela não vai morrer. Maria chama pelo marido. A voz fraca, quase um sussurro. Gomercindo se aproxima. A tranquiliza. Diz que ela não precisa falar nada. Que ele está ali, ao lado dela. Depois de um silêncio pesado, Maria fala. Diz que está deixando o marido. Gomercindo se desespera. Pede que ela não diga aquilo. Maria afirma que está indo embora, mas que vai feliz. Sussurra que deixa nos braços dele o filho homem que ele sempre quis. Diz que está em paz. Pede que ele não chore. Lembra, com ternura, que lhe deu o filho tão desejado. Gomercindo desaba. Entre lágrimas, confessa que não quer esse filho, se não puder tê-la ao seu lado. Declara seu amor. Maria suspira. Diz que agora pode ir. O choro toma conta do momento. Mais tarde, Mariana conta a Leonora que o senhor Gomercindo não dorme a noite inteira, que permanece ao lado da mulher o tempo todo. Leonora diz que sabe. E confessa que, durante a noite, teme que o pior aconteça. Mariana responde que também teme. Sobretudo porque a febre não cede. Leonora se desespera. Diz que isso não pode acontecer. Que não é justo. Mariana lembra o quanto Maria fica feliz com o filho. O quanto isso desperta ainda mais compaixão. Nesse momento, Padre Olavo chega. Cumprimenta a todos com um bom dia. Mariana responde à saudação. Leonora o recebe cordialmente. Convida-o a sentar, enquanto diz que vai servir o café. Padre Olavo pergunta, com o semblante cansado, como está Dona Maria do Socorro. Confessa que não dorme a noite inteira, sempre à espera de ser chamado. Mariana responde com suavidade. Diz que eles rezam justamente para não precisar chamá-lo. O padre concorda. Diz que Deus sabe o que está fazendo. Gomercindo se aproxima, apreensivo. Como Maria está? Ela suspira. E responde, com um fio de esperança, que está voltando. Angélica não consegue conter a emoção. A febre passou. O alívio toma conta do ambiente. Maria, ainda fraca, reafirma que está se recuperando. Gomercindo agradece, emocionado. Diz que Deus ouviu as preces de todos. Leonora pergunta como a senhora está. Angélica responde animada. Está com muita fome. Leonora se espanta. Mariana pergunta, preocupada, sobre a febre. Angélica sorri. Diz que finalmente passou. Padre Olavo agradece a Deus. Afirma que ele ouviu as preces. Angélica acrescenta, com os olhos marejados, que sobretudo ouviu as preces de seu pai. Em seguida, pede a Leonora que cuide de seu irmãozinho. Leonora concorda, com ternura. Mais tarde, Marco Antônio comenta que Augusto está voltando para a fazenda. Diz que ele deve trazer notícias da família de Rosana. Rosana torce por isso. Confessa que já está muito angustiada. Janete tenta tranquilizá-la.
Se algo ruim tivesse acontecido, a gente já saberia. Luísa concorda. Diz que más notícias correm depressa. Luísa pede licença para ir ver as crianças. Janete explica que Rosinha chorou a noite inteira, que quase não a deixou dormir. Rosana observa que a menina sente falta da mãe. Janete resmunga. Diz que a italiana devia voltar logo. Nesse momento, Josué chega. Janete o questiona. Ele avisa que Juvenal mandou dizer que Mariana e Dona Leonora já voltaram da fazenda. Rosana se surpreende. Josué explica que elas estão na casa dos pais dela, esperando por Rosana e pelas crianças. Janete agradece a Deus. Rosana decide ir até lá. Pede licença. Janete recomenda que leve as crianças. Marco Antônio também se despede. Diz que vai trabalhar. Josué informa que o coche já está à espera. Marco Antônio manda que partam. Janete suspira. Comenta que o dia começa bem. Mais tarde, Rosana se espanta ao saber da novidade. Minha mãe teve um menino? Leonora confirma. Sim, é um menino. Rosana se emociona. Agradece a Deus. Pergunta como foi o parto. Quer saber se o pai mandou um médico para a fazenda. Leonora responde que não houve médico, que a mãe de Rosana não quis, e que também não houve tempo. Rosana estranha. Como assim não houve tempo? Mariana explica, com cuidado. Diz que a criança nasceu no meio da estrada. Rosana se assusta ainda mais. Leonora completa. Foi no meio do mato. Augusto se espanta com a notícia que o sogro lhe dá. Gomercindo explica que a mulher dele está no quarto, cuidando da mãe e do irmão recém-nascido. Augusto comenta, pensativo, que a essa altura Rosana já deve saber da novidade. Gomercindo concorda. Diz que Mariana e Leonora provavelmente já chegaram para contar tudo. Augusto balança a cabeça. Considera uma loucura ter trazido Maria do Socorro para ter o filho ali. Gomercindo esclarece, com calma, que o menino não nasceu exatamente na casa. Não houve tempo de chegar. Augusto se confunde. Então nasceu na cidade? Não, Gomercindo responde. O filho homem nasceu no meio do mato. Angélica comenta, com um sorriso orgulhoso, que depois do susto que a mãe lhes deu, o pai anda tomado de orgulho. Maria ri. Diz que já percebeu. Angélica conta que o pai anda todo gabola. Diz que vive repetindo que filho homem só podia nascer daquele jeito. Como nascem os potrancos. Maria ri ainda mais. Diz que o marido inventa cada coisa. Angélica afirma, emocionada, que a mãe foi muito valente. Maria agradece o carinho. A filha diz que também está muito orgulhosa dela. Nesse momento, Maria se surpreende com a chegada de Augusto. Ele pede desculpas. Diz que quer conhecer o cunhado. Angélica reage na hora. Manda que ele saia e espere o bebê terminar de mamar. Puxa o marido consigo, sem dar espaço para discussão. Gomercindo comenta, divertido, que o genro ficou de boca aberta. Maria imagina as histórias que ele deve ter contado. Gomercindo garante que apenas narrou os fatos. Maria ri. Diz que o padre Olavo já deve ter espalhado tudo pela redondeza. Gomercindo conta que o padre quer fazer logo o batizado do filho. Maria estranha. Diz que não poderá sair do quarto por alguns dias. Ele explica que o padre afirmou que esse será seu último ato, que tiraram sua paróquia, e que ele pretende tirar a batina depois de batizar o menino. Maria se surpreende. Questiona se é verdade. Gomercindo confirma. Diz que foi exatamente isso que ouviu. Ela pergunta se, mesmo assim, ele vai permitir o batizado. Gomercindo responde sem hesitar. Diz que não vê motivo para impedir. Em outra casa, Anacleto ri. Diz que já sentiu que, se passar da hora de mamar, começa aquele berreiro. Francesco comenta que ela não está errada. Anacleto responde que não está se queixando de nada. Está apenas comentando com o genro. Inês cumprimenta Francesco, que retribui. Ela comenta que Paola anda dizendo que quer sair do quarto para ir cuidar da fábrica. Francesco diz que já sabe. Inês explica que falou para ela que ainda está de resguardo, mas que Paola é teimosa demais. Francesco completa, com meio sorriso. Teimosa como o pai. Anacleto protesta na hora.
Já vão começar a implicar comigo? Inês diz que Francesco não está implicando, apenas dizendo a verdade. Anacleto se exalta, reclama da situação. Inês então pergunta o que eles vão fazer com a esposa dele. Francesco devolve a pergunta. Diz que, se Paola estiver se sentindo bem e tomando certos cuidados, não vê razão para que ela não vá à fábrica ver como andam as coisas. Explica que ele mesmo não tem tempo. E ainda completa, em tom de brincadeira, que não entende nada de macarrão. Inês insiste. Pergunta se ele vai deixar que ela faça tudo isso sozinha. Paola intervém. Diz que já não aguentava mais ficar presa naquela casa. Chama Francesco com carinho. Ele responde que tudo bem, mas pede que ela não exagere. Paola explica que só vai até a fábrica deles, ver como andam as coisas. Depois volta, porque precisa amamentar a pequena Aurora. Francesco reage com um riso leve. Rosana comenta, com um leve sorriso emocionado, que não é à toa que a mãe gosta tanto de Leonora. Leonora responde de imediato. Diz que também gosta muito dela. Mariana observa, pensativa, que a mãe de Rosana não tem nada de madame, e que não se parece em nada com Dona Janete. Rosana pergunta o porquê. Mariana explica. Diz que basta ver a forma como ela trata os empregados. É simples, generosa, muito ligada à família. Leonora acrescenta que ela também ama profundamente o pai de Rosana. Mariana continua. Diz que é uma mulher muito forte, que, se não fosse, não estaria viva naquele momento. Rosana se abala. Pede que Mariana não diga aquilo. Confessa, com culpa, que não estava ao lado da mãe. Em outro lugar, Dolores conta a Juliana que Toninho trouxe 12 ratoeiras, e que ela as colocou no quintal. Juliana comenta que, depois do veneno, provavelmente não deve ter restado rato algum. Dolores diz que não viu nenhum morto. Acha que eles comeram o veneno e foram morrer longe dali. Juliana concorda com essa possibilidade. Em seguida, confessa que está com medo de tirar os filhos do quarto. Dolores questiona o motivo. Juliana pensa um pouco e acaba concordando que não há razão. Dolores explica que o verdadeiro medo dela é por causa de Hortência, que está no armazém, e também por causa de Toninho. Lá há muitos ratos. Juliana lembra que Toninho disse que as crianças estão caçando ratos, e que ganham dinheiro por cada um. Dolores confirma. Juliana conclui que, assim, não deve ter restado nenhum. Dolores comenta então que os ratos têm pulgas. Juliana se assusta. Teme que as pulgas entrem na pensão. Dolores pede a Deus que isso não aconteça. Mais tarde, Augusto afirma que as mortes de fato ocorreram apenas em Santos, e que não foram tantas a ponto de justificar todo aquele pânico. Gomercindo pergunta sobre São Paulo. Augusto explica. Na capital, houve 16 casos, 6 mortes, 10 pessoas salvas. Em Santos, a situação é um pouco pior. 35 casos confirmados, 15 mortes por peste bubônica. Gomercindo se espanta com os números. Augusto pondera. Diz que, embora não sejam poucos, ainda assim não justificam tanto alarme. Acrescenta, então, uma novidade. Conta que o Estado comprou a fazenda Butantã, em São Paulo, com a intenção de criar um soro vacínico contra a peste bubônica, e fundar um instituto idealizado pelo Dr. Emílio Ribas. O instituto deverá se chamar Instituto Butantã. Gomercindo concorda. Diz que isso é ótimo. Mas Augusto não parece tão confiante. Acredita que o objetivo inicial logo será abandonado. Afinal, a peste bubônica já não ocupa mais as primeiras páginas dos jornais. Para ele, isso é sinal de que o pior já passou. Como exemplo, cita que a São Paulo Railway Company deixou de exigir passaporte sanitário para a venda de passagens. Diz que conseguiu viajar tranquilamente. Nesse momento, Angélica interrompe. Anuncia que o almoço está servido. Gomercindo agradece. Angélica avisa que ninguém se espante. Diz que a mãe vai se sentar à mesa com todos. Heriberto encara Januário. A pressão é visível. Vai dizer a verdade, agora? Januário insiste. Diz que já contou tudo, que não há mais nada a dizer. Heriberto rebate, firme. Afirma que existem provas.
provas de que ele não matou o espanhol, nem a própria mulher. Mesmo assim, Januário mantém a versão. Eu já confessei. Heriberto suspira. Muda o tom. Mais calmo. Mais direto. Diz que aquela confissão não passou de uma tentativa de limpar a honra. Que Januário não seria capaz de matar nenhuma mosca. Reafirma. Ele não matou a esposa. Nem o espanhol Hernandes. Januário se fecha. Insiste, quase como um castigo para si mesmo. Eu matei minha mulher, já disse isso. Heriberto faz uma pausa longa. Depois pergunta outra coisa. Como você soube que ela era amante do espanhol? O silêncio pesa. Então, Januário fala. Diz que foi Toninho, o sobrinho daquele homem. Foi ele quem contou tudo. Heriberto entende na hora. Chama o guarda. Sem hesitar. Solta o infeliz. Antes que Januário saia, Heriberto adverte. Diz que não saia da cidade. Que pode precisar dele novamente. Em outro lugar, Hortência diz que não entende o que Toninho está tentando lhe dizer. Toninho fala claro. Diz que não gosta nem um pouco da ideia do marido dela. De querer que ela venda tudo. Para ele construir sobrados. Hortência responde que não aceitou a proposta. Toninho insiste. Pede que ela não aceite. Diz que aquilo é dela. Que custou metade da vida. Hortência confirma. Toninho completa, com amargura, que foi metade da vida passada ao lado daquele traste. Como a avó costuma dizer. Hortência suspira. Diz que, apesar de tudo, gosta da ideia de trabalhar. De comprar. Vender. Fazer dinheiro. Toninho argumenta. Diz que com arroz, feijão, batata, cebola, milho e alho. Ninguém perde dinheiro vendendo o que se come. Hortência concorda. Diz que só perde quem não planta. Toninho insiste mais uma vez. Pede que ela não venda os armazéns. Hortência garante que não vai vender. Toninho pede então que ela não dê ouvidos ao marido. Ela ri. Diz que não vai ouvir. Em outro canto, Mateu comenta que Amadeu já tem um bom dinheiro. Pergunta se isso não é verdade. Amadeu concorda. Mas diz que podia ser mais. Mateu reclama. Diz que ele vive resmungando. Amadeu rebate. Diz que resmunga porque os dois trabalham como condenados. Enquanto a melhor parte fica sempre com o senhor Francesco. Mateu explica. Diz que isso acontece porque Francesco tem dinheiro. E porque é dono dos terrenos onde estão construindo sobrados. Amadeu não se convence. Diz que a parte deles fica toda depositada na casa bancária de Francesco. Mateu pergunta onde ele gostaria de depositar. Amadeu insiste. Diz que Francesco está trabalhando com o dinheiro deles. E questiona se Mateu não percebe isso. Mateu responde que, apesar disso, Francesco paga juros. Irritado, encerra a conversa. Eu não vou discutir isso de novo. Amadeu concorda em não falar mais nada. Mas deixa escapar um aviso. Diz que qualquer hora acaba com a sociedade. E passa a trabalhar sozinho. Mateu se espanta. Como assim? Amadeu responde seco. Diz que isso só depende de a mulher dele ter juízo. Mateu reage de imediato. O acusa de só querer ficar com a herança daquela espanhola. Amadeu se exalta. O rosto endurece. Diz que, se ele repetir aquilo, os dois vão brigar. Em outra casa, Padre Olavo observa Dona Maria do Socorro. Espanta-se ao vê-la com tanta saúde. Ela responde com serenidade. Diz que é pela graça de Deus. O padre explica que voltou para cumprir o que prometeu. Batizar o filho deles. Pede licença para ficar na casa até o dia do batizado. Se houver lugar. Gomercindo aproveita e pergunta se ele ainda pretende fazer a bobagem. Tirar a batina depois de batizar o menino. Olavo confirma. Diz que não mudou de ideia. Maria tenta intervir, mas o padre pede que ela não o recrimine mais. Diz que já foi suficientemente repreendido pelos superiores. Afirma que a decisão é pensada e definitiva. Maria confessa que não consegue imaginá-lo sem a batina. Olavo admite que nem ele. Diz que a batina é como se fosse a própria pele. Gomercindo insiste. Pede que ele largue essa bobagem. Mas Olavo responde com firmeza. Diz que continuará sendo um homem de Deus.
mesmo sem a batina. Maria se mostra espantada. O padre entende a reação, mas pede que ela não tente fazê-lo mudar de ideia na última hora. Em seguida, muda o assunto. Então, que nome devemos dar ao filho de vocês? Em outro momento, Mateu diz que não falou aquilo para aborrecer o amigo. Amadeu pergunta por quê. Então, ele insiste no assunto. Mateu questiona se Amadeu realmente gosta da espanhola. Amadeu afirma que sim. Diz que se casou com ela. Lembra que agora ela é sua esposa. Mateu rebate. Diz que isso não quer dizer nada. E encerra a discussão. Afirma que não vai mais falar sobre aquilo. Sozinho, Amadeu pragueja. Resmunga que Mateu nasceu para ser empregado. Depois, após ouvir tudo que Leonora conta, Bartolo opina. Diz que acha melhor que ela volte com ele para o sítio, levando a filha dos dois. Leonora concorda, mas diz que quer esperar Dona Maria do Socorro voltar da fazenda. Bartolo reclama. Diz que não pode esperar. Afirma que não aguenta mais viver sozinho. Suspira. Diz que já não suporta comer apenas a própria polenta. Leonora reage com carinho e ironia. Chama-o de pobrezinho. Bartolo pergunta se ela ainda acha graça no que ele diz. Leonora responde que não acha graça, que sente pena do marido, mas insiste. Vai esperar Dona Maria do Socorro voltar com o filho. Pede ainda que Bartolo não fique semanas no sítio sem vir visitá-la. Bartolo concorda. Diz que ela está certa, mas brinca. Diz que qualquer hora arranja outra pessoa para lhe fazer a polenta. Leonora devolve no mesmo tom. Diz que, então, também arranja outro para lhe fazer um filho ali. Em outra casa, Anacleto reclama. Diz que, se Paola não chegar logo, a menina lá dentro vai começar a chorar de novo. Inês perde a paciência. Manda Anacleto parar de implicar com os berros de Aurora. Chama-o de infeliz. Anacleto reage na hora. Diz que mãe tem que ficar dentro de casa, não fora, fazendo macarrão para o marido. Inês rebate, firme. Diz que a fábrica é de Paola, não do marido dela. Anacleto concorda, mas a contragosto. Lembra que o homem é sócio. Inês não recua. Diz que Anacleto só não é sócio porque quer morrer abraçado com o próprio dinheiro. Ele se irrita. Diz que ela só sabe defender aquele maldito. Inês responde sem hesitar. Diz que o tal maldito gosta mais da filha dela do que o próprio pai. Anacleto manda que ela não fale disso. Então Inês devolve. Pergunta por que ele, em vez de ficar implicando o dia inteiro, não vai ajudar a neta na fábrica. Anacleto resmunga. Reclama, mas acaba cedendo. Diz que vai. Nesse momento, Paola chama pela mãe. Suspira aliviada. Agradece a Deus por ter chegado antes de a filha começar a chorar. Anacleto ri. Diz que ela se engana, que a menina já chorou tudo o que tinha para chorar. Paola se assusta. É verdade. Inês confirma. Explica que deu uma mamadeira de água com açúcar para a criança parar. Paola se espanta ainda mais. Pede à mãe, pelo amor de Deus, que não faça mais isso. Lembra que já havia falado. Anacleto insiste. Diz que ninguém avisou. Pergunta onde está o marido. Inês responde seca. Diz que o marido não precisa dar de mamar para a neta. Anacleto resmunga. Diz que ele deixa Paola fazer tudo o que quer. Reclama que desse jeito ainda vai acabar fazendo os dois brigarem. Paola o repreende. Anacleto reage fingindo inocência. Em outro momento, Gomercindo pergunta a Padre Olavo se ele tem certeza do que vai fazer. Olavo responde com convicção. Diz que, antes de tudo, vai batizar o filho homem de Gomercindo, que dará a ele o nome do pai, e que acha isso muito justo. Gomercindo comenta que todo o povo já está presente, que Rosana e o marido chegaram a tempo. Olavo diz que já sabe. Propõe que sigam até a colônia. Lembra que Deus não gosta de esperar. Gomercindo pede apenas um momento. O batizado começa. O padre pronuncia as palavras do ritual. Diz que batiza Aurora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos respondem em uníssono. Amém. Gomercindo pede silêncio. Padre Olavo pergunta onde estão os padrinhos da criança. Nem Gomercindo,
Nem Maria do Socorro haviam pensado nisso. Nesse instante, Bartolo e Leonora chegam apressados. Dizem que souberam do batizado e que não queriam perder aquele momento especial. Leonora afirma, emocionada, que a vida é feita de momentos. Maria concorda. Gomercindo então toma a decisão. Entrega o bebê a Leonora e anuncia que ela e o marido serão os padrinhos de seu filho. A decisão é aprovada por todos. Bartolo se mostra surpreso, humilde diante da honra. Com os padrinhos definidos, Padre Olavo pede atenção. Diz que já batizou muitas crianças ao longo da vida, mas considera aquele um batizado muito especial. Decide não fazer sermão. Lembra que a missão ali é simples e sagrada: batizar o filho de Gomercindo e Maria do Socorro, que receberá o nome do Pai. Maria confirma a escolha com um aceno emocionado. Padre Olavo chama os padrinhos para se aproximarem. Pede que tragam a criança. O silêncio se faz. Com voz firme, ele realiza o batismo. Proclama o nome: Gomercindo do Teles Aranha Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos respondem em uníssono: Amém. Gomercindo se aproxima do padre. Pergunta, em tom contido, se ele mudou de ideia. Padre Olavo ri. Confirma que sim. Diz que pode até não ter mais uma paróquia, mas ainda tem o seu rebanho. Maria do Socorro se emociona. Diz que jamais esquecerá aquele dia. Olavo responde que também não. E brinca, dizendo que acabou de batizar um barãozinho do café. Bartolo comenta com ironia. Diz que o menino é afilhado de um imigrante sem posses. Gomercindo corrige na hora. Afirma que o padrinho ainda será um dos maiores produtores de vinho do país. Leonora junta as mãos. Pede que Deus ouça aquela profecia. Maria garante. Diz que ele ouvirá. Leonora afirma que também nunca esquecerá aquele dia. Maria se aproxima. Pede que ela não a chame mais de senhora, que a trate como comadre. Leonora sorri e responde: Comadre Maria do Socorro. Mais adiante, Rosana pergunta se nada foi esquecido. Angélica observa que a mãe merecia mesmo uma festa como aquela. Janete comenta, com desprezo, que só uma caipira como Maria do Socorro teria um filho no meio do mato. Luísa se espanta. Pede que ela não fale assim. Janete insiste. Diz que é um despropósito. Ainda mais com tantos médicos em São Paulo. E até uma maternidade nova em Santa Efigênia. Luísa explica que Gomercindo levou a esposa para longe por causa da peste. Janete faz pouco caso. Diz que não foi só isso. Que Maria do Socorro não queria ser tocada por médico nenhum. Chama-a de atrasada. Outra mulher observa que, apesar de tudo, ela deu um filho homem ao marido, já em idade avançada. Janete se irrita. Manda as duas irem trabalhar na casa de Maria do Socorro, já que a admiram tanto. Mais tarde, Luísa comenta, com ironia, que a infeliz deve estar se sentindo abandonada. Marco Antônio diz que imaginava que o pai e a mãe de Rosana dariam um irmão para eles batizarem. Rosana responde que Augusto e Angélica tinham a mesma esperança. Marco Antônio estranha. Diz que achou muito súbita a escolha de Bartolo e Leonora como padrinhos. Rosana pede que o marido não se sinta diminuído. Marco Antônio responde que não é isso. Diz apenas que achou estranha a atitude deles. Rosana explica. Diz que é porque ele não conhece Leonora, nem o marido dela, especialmente Leonora. Marco Antônio concorda, contrariado. Diz que, se soubesse que o batizado seria daquele jeito, nem teria se dado ao trabalho de ir até ali. Mais tarde, Gomercindo recorda o dia em que Bartolo e os outros chegaram à fazenda. Conta que foi até a senzala. Queria descobrir com qual dos italianos poderia conversar. Até que Bartolo se apresentou. Disse que sabia um pouco de português. Foi assim que conseguiram se entender. Bartolo confirma. Admite que sentiu muito medo quando foi levado à casa do patrão. Gomercindo diz que consegue imaginar. Bartolo explica que não podiam supor que Gomercindo fosse um patrão tão bom. Diz que o povo da colônia era sofrido, e que só passaram a conhecê-lo de verdade. Assim como a família. Depois que a esposa dele começou a trabalhar na casa. Bartolo comenta, com cautela, que se não fosse Mateu,
E tudo o que aconteceu com Rosana? Talvez eles tivessem se entendido melhor antes. Gomercindo corta o assunto na hora. Pede que não falem daquele italiano. Bartolo estranha. Pergunta se ele o considera ingrato. Pondera que Rosana está bem casada agora, com Marco Antônio. Gomercindo responde sério. Diz que gostaria de poder acreditar nisso. Em outro canto, Maria provoca Leonora. Diz que ela só pode estar louca por querer voltar para o sítio com o marido, para ajudá-lo a plantar uvas. Leonora admite. Diz que é verdade. Confessa que sofre por ficar tanto tempo longe de Bartolo. Maria diz que entende perfeitamente. Leonora hesita. E revela que sente medo. Maria pergunta do quê? Leonora responde, insegura. Teme que o marido arrume outra. Maria se surpreende. Leonora reforça o receio. Maria então a corrige, com carinho. Pede que não a chame de senhora. Que a trate como comadre. Leonora ri. Aceita. Maria decide tranquilizá-la. Promete que, quando voltar para São Paulo com o marido e o filho, vai deixá-la na estação de trem para Jundiaí. Leonora se anima. Os olhos brilham. Maria confirma a promessa. Depois, muda de assunto. Comenta sobre o que os dois compadres parecem estar conversando na sala. Gomercindo se aproxima de Bartolo. Entrega-lhe dinheiro. Pede que ele pegue. Bartolo se espanta. Recusa. Diz que ele e Leonora não foram ali atrás do dinheiro dele. Gomercindo insiste. Diz que não é pagamento. É um empréstimo. Manda que aceite. Bartolo pergunta como vai pagar. Gomercindo responde sem rodeios. Com o vinho. Explica que quer um padrinho rico para o filho, caso um dia venha lhe faltar.